O nosso assunto é sobre escatologia, que é a parte da teologia que estuda a doutrina das últimas coisas. E eu quero falar especificamente sobre o espírito do anticristo, que aparece em 1 João, capítulo 4, versículo 3. Diz assim: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Este é o espírito do anticristo. 1 João 2,18, já muitos anticristos têm surgido. Muitos anticristos têm surgido. O espírito do anticristo não é uma pessoa específica, mas é uma influência espiritual que já está atuando no mundo, preparando a vinda do anticristo. E as características principais desse espírito é negar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, negar os princípios da palavra de Deus, distorcendo o evangelho, promove o engano religioso e se põe à verdade. Ele já está em operação desde os tempos da igreja primitiva, tanto que nós temos ele citado já nas cartas, no Novo Testamento. Mas ele prepara o anticristo. E quem é o anticristo? Esse já é uma pessoa, vai ser uma pessoa, diferente do espírito, que é essa influência espiritual que prepara a vinda dele. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3 e 4, vai falar que ele é o homem do pecado. Daniel 7,25, que ele governa afrontando a Deus. E Apocalipse, capítulo 13, ele é a besta. Quais são as características do anticristo? Ele será um líder político e espiritual. Se exaltará como Deus, enganará multidões, perseguirá os santos e vai estabelecer um controle sobre todas as nações, sobre todas as pessoas. Vamos ver aqui algumas diferenças entre o espírito do anticristo e o anticristo. O espírito já atua no mundo, o anticristo ainda vai ser revelado. O espírito do anticristo é uma influência, o anticristo é uma pessoa. Ele age, o espírito do anticristo, através de ideologias e engano, e o anticristo vai governar. O espírito do anticristo já existe e atua em governos e na vida de muitas pessoas. E o anticristo, ele vai surgir e vai governar mundialmente. Então, como o espírito do anticristo se manifesta hoje? Nós precisamos ter discernimento e identificá-los. Ele se manifesta através de ideologias, religiões que negam a Cristo, falsos ensinos dentro da igreja, tentativa de substituir Deus por sistemas humanos, relativização da verdade, cada um tem a sua própria verdade, e no engano através dos governos e da política. Eu quero só dar um exemplo. O anticristo, ele vai se manifestar de acordo com a escatologia, principalmente antes da grande tribulação. E aí inicia a grande tribulação, que seria a última semana das 70 semanas de Daniel, um período de 7 anos. 3 anos e meio ele vai governar e vai ser 1000 maravilhas, acabando com a fome, estabelecendo a paz, a união entre os povos, a união entre as religiões. E depois, os últimos 3 anos e meio, ele vai se manifestar, de fato, como ele é, maligno, querendo ser adorado, exaltado, manipulando, governando, perseguindo, e ele vai fazer essas obras. E quem passar por esse período vai sofrer muito. Mas o espírito do anticristo, como ele atua hoje? Já tem muitos anticristos, como nós lemos. Mas ele atua também enganando nas ideologias contrárias à palavra de Deus, e nós estamos vendo isso claramente
conduzido por partidos políticos e até governos. E eu quero aqui falar especificamente do socialismo e do comunismo. Esse modelo de governo, ele se encaixa perfeitamente ao anticristo. E é claro que o espírito do anticristo já prepara esse cenário. Promove o quê? O comunismo, a divisão igualitária entre todos, uma paz, e que a gente sabe que tudo isso é falso, é um engano. Mas o que faz o espírito do anticristo? Ele estabelece a miséria, a fome, a pobreza. E ele vem com uma proposta de dar o quê? Comida, benefício. Ele quebra a economia, deixa a vida das pessoas arruinadas, endividadas. E hoje, olha que nós temos 80% das famílias brasileiras com dívidas. E depois o que ele oferece? Há um programa para você sair da crise, pagar suas dívidas. Ele acaba com a educação, implanta o analfabetismo, que é mais fácil controlar as pessoas sem conhecimento, sem cultura. Mas depois oferece uma solução, um pagamento de um benefício para estudantes, para não faltar às aulas e dizer que a educação está boa. Vocês observam que a manifestação do espírito do anticristo permeia esse sistema de governo socialista, comunista, de esquerda. E eu quero chamar a sua atenção para isso, para que você não viva enganado. E precisamos, é claro, não aceitar o espírito do anticristo, mas o espírito da verdade. O que a esquerda hoje defende? Ideologias que defendem a destruição da família tradicional, a introdução de outro tipo de família que a Bíblia condena. Inclusive, a esquerda tem proposta até de mudar textos bíblicos, porque alguns textos bíblicos vão ser considerados, misóginos, vão ser considerados afrontadores às ideologias progressistas que eles defendem. Então, nós precisamos estar atentos a isso, ter discernimento. Por isso que, se o espírito do anticristo, o anticristo vai ser um político espiritual, religioso, você entenda então que Cristo veio para governar e estabelecer o seu reino sobre as nações, governos, cidades e estados. Então nós temos que estar claramente conscientizados, ter discernimento, para que não sejamos enganados. Por isso que hoje nós precisamos estar atuando na política, denunciando esse espírito do anticristo, para que a igreja não seja enganada. Mas em Mateus capítulo 24, fala que quando esse espírito do anticristo se manifestar, ele vai enganar até os escolhidos. E já tem enganado, muito facilmente. Porque quem detém o poder, engana, porque oferece benefícios. Vocês lembram de Daniel, os seus 3 amigos, que foram jogados na fornalha ardente, que não se curvaram, não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor, que ele queria ser adorado? Vocês lembram disso? Daniel se recusou a ter os benefícios, as regalias da mesa do rei. Vocês lembram disso? É o posicionamento que a igreja tem que ter hoje diante de governos de esquerda. Como que o anticristo vai enganar os escolhidos? Vai oferecer cargos. Já tivemos aí o exemplo no Maranhão de governador de esquerda, do Partido Comunista, para se eleger senador, ofereceu mais de 50 cargos de capelania para pastores e líderes das principais denominações e todos aceitaram. Não, todos não. Eu pedi para tirar o meu nome. Minha portaria estava batida. Eu disse não. Aí tem um espírito do anticristo. Eu não aceito. Então, oferecer cargos, benefícios de um governo de esquerda que tem um espírito de anticristo, você vai chegar na igreja e vai dizer que esse governo é uma bênção, que esse comunista é filho de Deus. Você vai dizer, é um engano,
O que é anticristo? É algo que vai tentar parecer muito com Cristo, bem próximo a Cristo. Fazer o bem, pregar o comunismo, o amor comunista. Vocês estão entendendo como que o anticristo vai enganar até os escolhidos? Eu posso até afirmar, já está enganando. Porque pastores e igrejas, infelizmente, se vendem os votos do povo. E nós precisamos alertar a igreja. Nós precisamos falar a verdade, para que você não seja enganado, envolvido pelo espírito do anticristo, mas vai prevalecer a verdade de Cristo, a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que de fato pode mudar a vida do homem, da mulher, do cidadão, de uma cidade e de uma nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O Silvio Antônio, ele ama o Maranhão.